Oi pessoal, no fim do mês de julho, a OMS declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde internacional. Porém, essa doença não é nova, e por isso, várias pesquisas foram feitas esse ano para tentar entender o que mudou no perfil das infecções e que permitiu que esses vírus se espalhassem tanto. Mas quem são os mais afetados pela varíola dos macacos? Como essa doença se manifesta? E os animais também podem ser infectados? Vem tranquilo que nesse vídeo vamos ver o perfil da doença da varíola dos macacos para entender melhor o que fazer para combatê-la. Vem comigo! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos entender melhor quem são os mais afetados pela varíola dos macacos e qual é o perfil dessa doença. Também vamos ver se animais e bichos de estimação também podem pegar esse vírus. Antes de vermos essas informações valiosas, já se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar o sininho das notificações ativado, para receber o conteúdo na hora que postamos. Também já curtam e compartilhem o vídeo para que mais pessoas fiquem informadas dos conhecimentos mais atuais da ciência no mundo. Valeu mesmo! De início, vamos ver a situação atual da varíola dos macacos, assim como fizemos nos vídeos anteriores. Desde maio de 2022, o mundo já registrou mais de 45 mil casos e mais de 100 nações. Mas as mortes fora das regiões endêmicas continuam na casa das dezenas. No Brasil, os casos confirmados já passam dos 4 mil, sendo a maioria no estado de São Paulo, e a única morte confirmada foi em Minas Gerais. Como podemos ver no gráfico, a média de novos casos se estabilizou e está com tendência de queda no mundo após o anúncio de emergência pela Organização Mundial da Saúde. Sabendo da situação da varíola dos macacos no Brasil e no mundo, vamos entender agora os estudos que descreveram o perfil dessa doença. Aqui eu vou mostrar 3 pesquisas para vermos como a doença está se comportando em diferentes lugares e momentos. O primeiro estudo foi feito entre abril e junho de 2022, analisando dados de 16 países e mais de 40 unidades de saúde. Nele foram avaliadas mais de 500 infecções. O segundo estudo foi feito na Espanha, de maio a junho, envolvendo mais de 180 pacientes. E o terceiro foi feito no Reino Unido, com pouco mais de 50 indivíduos. Em todos eles, mais de 90% dos participantes eram homens autodeclarados como homo ou bissexuais. O termo técnico para essa parcela da população é homens que têm sexo com homens, que engloba esses e outros grupos sem necessidade de definir a identidade de gênero da pessoa. É por isso que essa expressão é bastante usada em pesquisas. O tempo de incubação registrado para o vírus foi cerca de 7 dias, e a idade dos infectados foi em torno dos 40 anos. Em relação aos sintomas, a vasta maioria dos pacientes tiveram lesões na pele, sendo que mais de 3/4 apresentaram lesões nas regiões genitais e aproximadamente metade teve lesões típicas na região da boca e mucosas. Como podemos ver nessas imagens, as lesões típicas da varíola são essas espécies de bolhas, que são erupções bastante visíveis na pele e mucosas, e podem aparecer em diversos locais do corpo, causando muita dor e desconforto. Além disso, outros sintomas comuns foram febre em mais da metade dos pacientes, fadiga, dor muscular e dor de cabeça. Nesses estudos, a taxa de hospitalização chegou a passar dos 10%, e cerca de 5% precisaram de tratamento antiviral, com os remédios tecovirimat e cidofovir. Mas nenhuma morte foi registrada. Um detalhe que deve ser ressaltado é que cerca de 95% dos casos tinham relação com atividades sexuais, sendo que de 25% a 30% apresentavam infecções sexualmente transmissíveis junto com a varíola. Outra informação interessante é que o DNA do vírus foi encontrado em 90% das amostras de sêmen analisadas no primeiro estudo, o que poderia explicar a transmissão relacionada com atos sexuais. Porém, poucos trabalhos conseguiram isolar o vírus ativo do sêmen, o que indica que essa não é a principal via de transmissão. Em relação à transmissão, até o momento, o principal modo é pelo contato próximo com a pele e secreções da boca ou vias aéreas das pessoas infectadas. E como esse tipo de contato ocorre frequentemente durante o ato sexual, é justamente esse o motivo da correlação com os atos sexuais. Lembrando que a varíola dos macacos não é uma DST, já que ela pode ser transmitida pelo simples contato com os infectados. Com esses estudos, podemos agora entender melhor quais são as partes da população que mais podem ser afetadas. Assim como eu mencionei antes, os que estão em maior risco são os homens que se relacionam com homens. Esse fato foi um dos que mais preocupou e atrasou as decisões do Comitê de Especialistas que aconselha a OMS, já que declarar a varíola dos macacos como emergência internacional poderia aumentar o preconceito contra essa parcela da população. Em relação a isso, existem diversas recomendações das agências de saúde de diversos países para reduzir o estigma contra esses homens, e ao mesmo tempo, deixá-los mais tranquilos para procurarem unidades de saúde e atendimento. A mensagem dos especialistas
é que essa doença não tem a ver com o que a pessoa é, mas sim com o comportamento de risco. Por isso, é importante que homens que têm sexo com homens saibam que eles fazem parte de uma população de risco, principalmente se a frequência de atos sexuais e número de parceiros é relativamente elevado. Porém, por causa do modo de transmissão, a varíola dos macacos tem potencial de se espalhar para qualquer grupo da população. E para entender isso, existem 2 pontos importantes que devem ser considerados. Um é que, assim como acontece para outras doenças, esse vírus da varíola começa se espalhando em populações de risco, e só depois chegam ao restante da população. Um exemplo recente disso foi o surto de uma nova cepa da bactéria MRSA em 2008, que inicialmente se achava que só poderia afetar a população homo e bissexual, mas se mostrou capaz de se espalhar para a população geral também. Algo semelhante aconteceu com o vírus HIV nas décadas de 70 e 80. O outro ponto é que os vírus da varíola possuem um perfil preocupante. No caso, uma vez que eles se estabelecem na população geral, a maioria das infecções acontecem em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E assim como outras doenças, grávidas, lactantes, idosos e pessoas com debilidade no sistema imune também são grupos de risco. Por esses 2 motivos, a decisão da OMS de declarar a emergência internacional para a varíola dos macacos foi acertada, já que não faz sentido esperar que o vírus se adapte e comece a aumentar o número de mortes para só depois declarar a emergência. E para ajudar a controlar a varíola dos macacos, a OMS também publicou, junto com a sua decisão, um guia para classificar os países em 4 grupos de acordo com a situação epidemiológica da doença. Nesse guia, é possível que um país faça parte de mais de um grupo. E o primeiro deles inclui países que não foram afetados pelo surto atual ainda ou que não possuem novos casos nos últimos 21 dias. O segundo é de países que registraram casos da doença, mesmo que vindo de outros países, e que registraram transmissão entre humanos. Esse é o grupo em que a maioria dos países se encontra no momento, inclusive o Brasil. O terceiro grupo é para países que têm histórico da doença ou que registraram casos de transmissão do vírus a partir de animais, ou que simplesmente detectaram a varíola dos macacos em animais. E o quarto grupo inclui países que são capazes de produzir vacinas, diagnósticos e tratamentos. Dentre esses grupos, o mais intrigante é o terceiro, já que grande parte das transmissões atuais são entre humanos. Mas será que a transmissão acontece para ou a partir de animais? No nosso primeiro vídeo, vimos que apesar do nome da doença se referir aos macacos, o vírus é encontrado principalmente em roedores de origem africana. E desde a descoberta do vírus, ele também foi relatado em primatas na Europa e em esquilos nos Estados Unidos. Porém, a transmissão entre animais e humanos é raramente relatada. Mas no início de agosto desse ano de 2022, um trabalho feito na França relatou a primeira transmissão de humanos infectados para um cachorro. E esse foi o primeiro relato na história de um cão infectado com varíola dos macacos. Nesse caso, um casal de homens que tem sexo com homens foi infectado pelo vírus. E cerca de 12 dias após o surgimento dos sintomas neles, o cachorro de estimação de um deles começou a apresentar feridas na pele bem semelhantes à infecção de varíola dos macacos em humanos. O cão é da raça galgo italiano, com 4 anos de idade e sem problemas de saúde. De acordo com os relatos dos donos, o cachorro dormiu na mesma cama que eles, cerca de 13 dias antes de surgirem feridas na pele do bichinho. O vírus identificado no cão era idêntico ao vírus encontrado em um dos donos, o que aumenta as chances de realmente ter sido uma transmissão de humano para cachorro. Foi recomendado que todos fizessem isolamento para evitar a transmissão, inclusive o animal. Esse foi o primeiro relato de transmissão envolvendo animais de estimação. Por isso, ainda serão necessários mais estudos para entender melhor a frequência em que isso acontece e se é possível que outros animais, como gatos por exemplo, sejam infectados. E também não sabemos ainda se os bichinhos podem infectar outras pessoas. Assim que mais informações surgirem, vamos trazer tudo aqui no canal. Galera, no momento, a varíola dos macacos está afetando mais a população de homens que têm sexo com homens. Porém, esse vírus tem a capacidade de ser transmitido para a população em geral sem muitos problemas, caso não seja controlado. E como vimos, também temos que ficar de olho na transmissão entre humanos e animais, para que essa doença não se espalhe mais ainda. Depois desse vídeo completo e cheio de informações novas, caprichem aí no like e compartilhem com todas as pessoas que precisam ficar informadas sobre ciência. Também se inscrevam e nos sigam em todas as redes para acompanharem todo o conteúdo simplificado de ciência que trazemos para vocês. Agradeço de coração. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.